Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, o versículo 32 até o 38. Vocês viram que, mais uma vez, nós nos deparamos com essa preocupação de Jesus? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Que foi o evangelho desse domingo. Jesus pedindo que se rezasse. E você rezou? Mas hoje eu queria me deter nessa primeira situação que Jesus vive mais uma vez com os fariseus. Tinha um homem ali, como nós vimos, possuído pelo demônio. Jesus expulsou o demônio. Era um homem que não falava, ele era mudo. O demônio mantinha ele calado. Era assim que o demônio fazia e fez com aquele homem. E Jesus, vendo, imediatamente, Jesus expulsou o demônio. Aquele homem começou a falar. E as multidões, aqui diz, elas ficavam admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel, nunca se viu. Os fariseus, porém, diante daquela situação, em vez de eles se alegrarem, eles se entristecem. Uma tristeza carregada de inveja, muita inveja no coração. E aí inventam uma história que Jesus havia feito aquilo pelo dedo do demônio. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. É interessante que no evangelho de hoje, Jesus ouviu eles falarem aquilo. E Jesus não ignorou. E Jesus foi embora. E ele continuou fazendo o que precisava fazer. Continuou expulsando os demônios, curando as pessoas e falando do reino de Deus. Independente das críticas por parte daqueles doutores da lei, ou dos fariseus. O demônio mantinha aquele homem mudo. Jesus o liberta. Agora, os fariseus criticam Jesus, e nessa crítica o que está por trás é para que Jesus se cale. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Querendo que Jesus se calasse. E usando até uma mentira, dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo chefe dos demônios, que é o Beelzebu. Veja só.
Jesus continuou. Você sabe qual é o comportamento que nós devemos ter diante das críticas? Não dá ouvido. Se você está fazendo o bem, se o que você está falando está de acordo com a doutrina da igreja, com a Sagrada Escritura, com tudo que Jesus nos ensinou, não leve em conta as críticas, deixe criticar. As críticas que vêm, pode acreditar, é o demônio que está por trás. Porque ele não quer que o evangelho seja anunciado, seja proclamado. Você viu a reação do povo? O povo começou a dizer, gritando, né? Na verdade eles diziam, nunca se viu coisa em Israel. Você já pensou se Jesus ficasse agora assim, esses fariseus só ficam me criticando, eu vou parar de falar, eu não quero ser criticado assim, eles não me entendem. Imagina se Jesus fizesse isso. De repente você é justamente esse que está anunciando aqui, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu falei que se você está falando de Deus, fazendo o bem, e tudo está de acordo com a Sagrada Escritura, com os ensinamentos da igreja, não leve em conta as críticas. Não leve. Continue anunciando. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é anunciado em meio à perseguição, em meio a perseguições de todo o tipo. Mas você que prega, eu que prego, sabendo que o que nós estamos falando está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a verdade, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos arrefecer. Nós não podemos esfriar. É preciso pregar. Lá nos Atos dos Apóstolos, que eu sempre lembro aqui para vocês, São Paulo, que no momento que ele pregava o Evangelho, aí prenderam ele, bateram nele, jogaram ele no chão. Aí ele se levantou e disse, é preciso continuar anunciando o Evangelho em meio às tribulações e perseguições, até que se realize o reino de Deus. Até que o Senhor venha, até que as pessoas se salvem. É necessário. Porque hoje as pessoas pensam que pregar o Evangelho significa se tornar famoso, ter fama, escrever, assinar livro, tirar foto, fazer selfie, mandar um recadinho para alguém, uma mensagem de voz, uma mensagem de vídeo, ser paparicado. Não, meus irmãos. O Evangelho do Senhor, ele é anunciado em meio a críticas, em meio às críticas. Ainda mais quando você fala a verdade. Você quer pregar o Evangelho e não ser criticado? Quer? É só não falar a verdade. Quando você não fala a verdade, você não é criticado por ninguém. Ninguém vai falar nada quando você não fala a verdade. Mas quando você anuncia a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, prepare as costas. Prepare-se. Que o demônio vai mandar os seus secretários para que os seus secretários possam te intimidar e fazer você calar. E aí que entra não somente as críticas, mas pode vir uma calúnia. Mas o que importa é a sua consciência. É a sua consciência diante de Deus. A sua consciência diante da verdade de Deus. É isso que é importante. Mas você não pode esmorecer de maneira nenhuma. E aí que Jesus
vendo a necessidade de que o evangelho ele seja anunciado, aí o que é que Jesus faz? Reze. Porque ele viu que o povo era como ovelhas sem pastor. Rezar então ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, trabalhadores para a colheita, para o dia que o Senhor vai retornar, envie operários. Então, envie, Senhor, operários para a sua messe. Homens e mulheres decididos, que não se deixam levar pela crítica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quanto mais criticado, mais aí é que você deve falar.